Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Obrigado por me receber no seu espaço, na sua vida e por partilhar esse momento tão precioso que é o momento do nosso dia, nossa hora de oração, colocarmos a nossa vida na presença do Senhor, nas mãos do Senhor e invocarmos a sua bênção e a sua direção para o nosso trabalho, para a nossa vida, para a nossa caminhada. Bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. A sua inscrição e o compartilhar e o seu likezinho ali vão nos ajudar a desenvolver esse ministério que espalha a santidade bíblica por meio da palavra. Hoje, trazendo um assunto super importante, quero lhes falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, sempre existiu. Lá no Gênesis, quando na narrativa do Gênesis há a criação, a Bíblia começa dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sempre existiu. Na criação do humano, esta maravilha, esta obra-prima da criação de Deus, a Bíblia fala, façamos o homem à imagem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso está referindo-se à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa a revelar de maneira preciosa a ação, a intervenção, a presença do Espírito Santo. Logo no seu batismo, o Espírito Santo aparece ali como numa forma corpórea de uma pomba, isso revelando a sua presença, a sua intervenção, a sua proximidade, E quando quando Judas sai de cena e deixa de estar ali entre os 12, logo ali em João capítulo 13 e adiante, a gente começa a ver um ensino mais profundo, mais detalhado a respeito da pessoa do Espírito Santo. E Jesus está fazendo isso aos seus discípulos, pois sabe que a manifestação, o derramar do Espírito Santo logo depois da ascensão de Jesus será fundamental para a continuidade, para a caminhada do ministério. Importantíssimo para nós é saber que o Espírito Santo é uma pessoa e como pessoa ele se relaciona conosco, está perto. A Bíblia é farta de expressões que evidenciam seus sentimentos, sua intervenção, sua proximidade com aqueles que buscam a Deus. Como pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo está em perfeita unidade com o Pai e com o Filho. Desta maneira, somos muito provocados na compreensão da ação de Deus no mundo ou da compreensão das nossas ações como comunidade de fé. O quão poderoso é quando há uma perfeita harmonia. Isso revela em menor grau, claro, por causa da nossa humanidade, dos nossos limites, mas quando uma família é unida, ela é muito mais eficiente, eficaz, vencedora. Quando uma comunidade de fé é unida, a sincronia na forma de pensar, ela é muito mais poderosa, é mais eficiente e por aí vai. Poderíamos falar de um time esportivo, poderíamos falar de uma nação ou mesmo de uma empresa. Então, imagine a perfeita unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É poderosa, É incomparável no seu gesto criador. Quando os discípulos questionam Jesus a respeito desta unidade da pessoa do Espírito Santo, como pode ser isso? Jesus e o Pai serem um. Jesus começa a falar com os seus discípulos que esta unidade sim é possível e ela é transformadora. Com essa compreensão, nós então mergulhamos num novo tipo de relacionamento com o nosso Deus, sabendo que o Espírito Santo é Deus presente, é Deus conosco, é a promessa de Jesus quando ele
em Mateus 28 disse que seria assunto aos céus, que não ficaria fisicamente com os seus discípulos, mas que permaneceria com eles o tempo todo até a consumação dos séculos. Se eu e você crermos e tomarmos posse desta promessa, nós teremos uma relação santa, próxima, abençoadora com Deus na nossa vida. Queridos, nós precisamos nos lembrar que o Espírito Santo tem um papel em nossas vidas, que é nos ajudar a sermos semelhantes a Jesus. Esta é a grande missão, é o grande propósito da nossa jornada, é o grande alvo do nosso caminhar e da nossa vida, sermos como Jesus é. E se você quer crescer na manifestação dos dons, da compreensão e da sabedoria de Deus, relacione-se com o Espírito Santo. Peça para Ele vir ao teu encontro, dê ouvidos aos seus cochichos, às suas sugestões, por meio da palavra, por meio das revelações que Ele traz à nossa mente, ao nosso coração, e você verá que a sua vida desenvolverá na presença de Deus. Você alcançará vitórias inimagináveis se você unir-se ao Espírito Santo numa vida de rotina, de relacionamento, de diálogo, de interação. Permita que esta palavra entre no teu coração de tal maneira que você possa posicionar-se no seu dia a dia como um amigo do Espírito Santo, tendo o Espírito Santo como teu amigo. Você vai perceber que é do interesse dele vir em tua direção e te abençoar, te tocar, te encher e te transformar. Que o dia de hoje seja um dia de relacionamento e que a graça de Deus possa ser manifestada na tua vida, neste propósito de andar com o Senhor Jesus, de mãos dadas por meio do seu Santo Espírito. Que Ele te abençoe, e agora nós vamos orar pedindo a graça, o favor, a direção de Deus sobre a nossa caminhada neste dia. Senhor Deus, nosso Deus Criador, nosso Pai amoroso, nós não temos controle nenhum sobre o nosso dia, sobre o nosso futuro. Senhor, há tantos percalços e possibilidades que podem nos enfrentar no nosso caminho, mas nós nos colocamos diante de Ti em humildade, pedindo, Senhor, que o Senhor venha conosco de mãos dadas, nos dando da Tua proteção, nos dando da Tua direção, nos dando da Tua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, colocamos a nossa família, colocamos os nossos filhos, colocamos, Senhor, ó Deus, diante do Senhor, aqueles amigos que hoje enfrentam uma adversidade na sua saúde, uma adversidade na sua jornada, Senhor, financeira. Que esse dia seja um dia de milagre, de livramento e de bênção. Pai Santo, Pai querido, nós oramos uns pelos outros e pedimos, Senhor, que os dias difíceis que nós estamos enfrentando possam, Senhor, ó Deus, encontrar a graça, a superação, o favor do Senhor com milagre. Pai, em nome do Senhor Jesus, seja Satanás envergonhado e a palavra da vitória do Senhor manifestada à vida dos teus filhos e filhas. Nós oramos e nós nos posicionamos diante de Ti, dizendo: vem Espírito Santo, revela-te a nós e nos ajuda na Tua grande misericórdia a andarmos em triunfo e em vitória, por causa da Tua presença. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia vitorioso, abençoado e guiado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e um forte abraço.